Ja, hallo zusammen, Matthias nochmal. Wir sind noch an der World of Coffee und da kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen, das Introduktionsvideo mit Lucas persönlich zu machen. Dafür wechsle ich kurz auf Portugiesisch. Então, Lucas, obrigado por estar aqui comigo. Acho que a ideia seria introduzir você ao grupo de Food Flows e falar um pouco de você, da sua família. Então, só fazer algumas perguntas. Então, primeiro, talvez você pode se apresentar e também falar um pouco sobre a história da fazenda, da família. Legal. Bom, eu sou o Lucas Venturim, junto com a minha família, meus irmãos, meus pais. Eu já sou a quinta geração da minha família produzindo café no Espírito Santo. A nossa família foi da Itália e migrou para o Brasil em 1880. E de lá para cá, desde que meu tataravô chegou no Brasil, começou a cultivar café e foi passando de pai para filho até chegar à nossa geração. E se tudo correr bem, os nossos filhos vão dar sequência a esse cultivo também. A gente cultiva café na região norte do Espírito Santo, que é o estado onde fica, e parte da minha família continua cultivando nas montanhas do Espírito Santo, aonde eles se estabeleceram quando chegaram. E você poderia aprofundar um pouco mais na estratégia da fazenda? Então, o que café vocês produzem? Legal. O que é o foco de vocês? Também quais práticas vocês adotam na fazenda? Ok. Final dos anos 60 e início dos anos 70, na nossa região teve uma crise muito grande de preço de café arábica, então teve um programa de erradicação de café arábica. Nessa época, a gente começou a plantar café canéforo na região. O prefeito da cidade já tinha ouvido falar, era uma espécie nova, no mundo ainda não era muito cultivado, mas fizeram os testes iniciais, viram que a planta se adaptou bem na região. Então meu pai também começou a plantar essa espécie nova na época, né? Que lá no Brasil foi chamada de conilon. Mas naquela época não tinha-se muita preocupação com qualidade. Principalmente para essa espécie nova, que era um café diferente, a preocupação era fazer um volume maior, era ter produtividade. E aí, no final dos anos 90, que se começou a falar de qualidade, inclusive para café arábico, começou-se a ter métodos de avaliação, criar protocolos para avaliação de qualidade do café mais específicos em relação à bebida, e não só os defeitos que você poderia ver nos grãos, nos defeitos físicos. O café canéfora foi deixado um pouquinho para trás. Então, os produtores mesmo, né, como meu pai e outros produtores da região, começaram a lutar para ter um protocolo próprio também de avaliação de qualidade. Então, no começo dos anos 2000, meu pai tinha em mente que a gente precisava investir mais em qualidade, a gente mudar, quebrar esse paradigma que foi criado contra o café canéfora. Então, em 2007, né, quando nós já estávamos adultos, a gente sentou para fazer um planejamento sobre essa produção de qualidade, como que a gente ia entrar nesse mercado de café de qualidade. E aí a gente começou a pesquisar muito sobre técnicas de plantio, de cultivo, com outro foco, porque até então o foco não era a qualidade, era a produtividade, era a parte agronômica, né? Mas não a bebida em si. E aí, em 2007, a gente começou a replantar a lavoura, focando na qualidade em si, na produção de café de qualidade. Em 2012, a gente fez um investimento na parte de pós-colheita para mudar o processamento do café depois de colhido. E aí a gente deu um salto muito grande na qualidade. E aí em 2016, a gente já estava ganhando tudo que era concurso que tinha regional lá, com uma qualidade excelente do café, mas a gente sentia que a gente não conseguia alcançar o mercado. A gente não tinha a valorização desse produto, já tinha qualidade, mas a gente não tinha essa diferenciação de preço, que é importante para a sustentabilidade também, porque ela nos permite criar as nossas famílias com dignidade para que eles queiram também continuar produzindo café. Então, em 2016, a gente começou os primeiros testes com fermentação, porque a gente começou a ter mais complexidade nos cafés, vendo que métodos diferentes de processamento poderiam agregar um portfólio diferente na fazenda. E a gente, naquela época, até para café arábica, isso era meio novo. Para café canéfora era totalmente desconhecido ainda. E aí, a gente, nessa intenção de procurar métodos diferentes de processamento, foi que a gente começou a trabalhar também com o Ano Coffee, que estava desenvolvendo uma metodologia nova de tratamento,
que se chamava na época nutracêutico, depois mudou para Versations, é uma tecnologia que mudava o foco do processamento para poder também entregar um produto mais benéfico para a saúde, né, que é muito interessante. E aí a gente fez os primeiros testes já em 2019, se não me engano, né, com esses cafés da Coffee. E depois de 2020 a gente já tinha tanto a polpa desidratada do café quanto o café. Então assim, acho que é uma caminhada e uma busca contínua pela excelência e pela inovação dentro desse segmento que é o café canepa. E você poderia também resumir um pouquinho quais práticas vocês adotam na fazenda na parte de agricultura regenerativa? Sim, com certeza. Bom, a gente tem um foco muito grande em cuidar dos recursos naturais, porque a gente depende dos recursos naturais mais do que qualquer outro ser vivente do planeta. Os agricultores dependem. Então, tudo que a gente pode fazer para manter o ciclo fechado, a gente mantém. Por exemplo, na propriedade, a gente usa árvores de sombreamento dentro da lavoura, porque é um sombreamento parcial, porque elas diminuem um pouco a incidência do sol. Nossa região tem muito sol, tem mais de 300 dias de sol por ano em média. Então a gente diminui um pouco a temperatura média na lavoura com esse sombreamento. Isso diminui um pouco a demanda que as plantas têm de água, a água que elas pedem por evapotranspiração. Isso também melhora a vida no solo, porque ela protege um pouco da radiação ultravioleta do sol, que acaba matando alguns micro-organismos do solo. Então a gente procura manter tanto as entrelinhas de café cobertas com mato, né, com vegetação nativa, quanto essas árvores que ajudam a proteger o solo. Além disso, também a gente tem todas as áreas em torno das nascentes, a gente tem revegetadas. A gente usa muito lá a seringueira, que é uma árvore nativa do Brasil e que também proporciona uma renda adicional, porque essa árvore ela produz o látex, né, que é usado para material cirúrgico e tudo. Então a gente procura revegetar todas essas encostas, que elas vão favorecer a infiltração de água do lençol freático e fortalecer essas nascentes de água, que a gente acaba usando depois também para irrigar as plantas, né? Então a gente vai mantendo o ciclo. A gente usa também uma técnica que o pessoal lá chama de caixa seca, que são buracos que a gente escava nas margens das rodovias e até dentro das próprias lavouras, para onde a gente conduz a água de chuva, para que ao invés dela escorrer pela encosta e acabar provocando erosão e correndo, indo embora, a gente consegue deixar que essa água infiltre lentamente no solo. A gente direciona a água da chuva para esses grandes buracos, eles vão se infiltrando lentamente ali e alimentando também as nascentes. Além disso, as instalações da fazenda são todas já autossuficientes em energia solar. Tem placa de geração, como eu disse, tem muito sol, a gente tem que aproveitar e a gente já fez esse investimento em placas de energia solar. Então, a gente ainda não fez o balanço, mas eu acredito que hoje nossa pegada de carbono já é invertida, a gente já tem crédito com isso, mais do que a gente usa. Ótimo, parabéns. Obrigado. Eu também queria falar um pouco sobre os cafés. Temos dois cafés de vocês, os dois são cereja descascada, né? Então seria legal explicar rapidamente como funciona esse processo de CD. Então se você poderia também destacar um pouquinho o perfil do CD que usamos aqui no nosso blend e também do CD nutracêutico que estamos usando aqui como single. Legal. Uma coisa que eu até falando do processo, né? O que é o que a gente chama de cereja descascada? É o café que a gente tira a casca antes da secagem, né? Porque basicamente são dois grandes processos, duas linhas de processo que a gente tem para café. Ou você seca o fruto com a casca e tudo, que é chamado de café natural, ou você retira a casca e parte da polpa antes da secagem, que é chamado cereja descascada, ou lavado, quando você retira totalmente a casca e a mucilagem, a gente chama de totalmente lavado. Ainda adicionando a pergunta anterior, essa casca que a gente retira, toda ela vai para compostagem, que também a gente depois reintegra na lavoura como matéria orgânica para alimentar os micro-organismos do solo, e ajudar também na fertilidade do solo. Bom, esse primeiro café é um perfil mais clássico. Esse é o cereja descascado, lavado. Esse café a gente remove também a mucilagem do café
quando a gente faz o descascamento. Então a gente fala que é um gosto mais da essência do terroir da fazenda, vamos dizer assim, né? Então esse aqui é as notas que compõem os cafés são notas mais clássicas, tipo chocolate, amêndoa, avelã, né? Então acho que é um café que casa muito bem para blend de espresso, porque além da doçura que ele traz, do corpo que ele traz, ele tem essa finalização longa de caramelo. Então hoje é o café que é o perfil sensorial que a gente mais vende para blend de espresso. Então acho que provei depois aqui com o blend do NYMEG, acho que casou muito bem, harmonizou muito bem, realmente ficou um café excelente. O de cá, logo depois de ser descascado, ele vai receber esse tratamento do nutracêutico. Ele fica de molho durante um tempo numa solução própria, preparada para isso. E essa solução, ela embebe a semente e depois ela evita a oxidação da semente. Então assim, ele consegue trazer mais dessa atividade antioxidante do café, que é altíssima, consegue trazer mais até a xícara final, né? Porque esse tratamento também se mantém durante a torra do café e mesmo depois da moagem. Já tive muitas pessoas falando que o café, inclusive, dura mais depois do pacote por causa do tratamento, né? É claro que o tratamento também agrega algumas notas sensoriais diferentes do café. Para mim ele dá muito um gosto assim de, não sei como é que vocês chamam aqui, mas de açúcar mascavo, de rapadura, de melaço de cana, né, que ressalta muito a doçura do café e acrescenta um toque cítrico que normalmente os nossos cafés não têm, né? Eu acho que essa notinha de cítricos aí, essa refrescância, né, do cítrus, realmente é um diferencial do café e chama atenção para ser servido sozinho, né, como single. Eu acho muito interessante. É muito legal, impressionante. Muito bom. Muito obrigado. Uma mensagem final para o pessoal do seu lado? Bom, eu agradeço a iniciativa da Food Flows de trazer os produtos direto da fazenda para o consumidor final. Acho que essa relação é uma coisa que vai fazer muita diferença, está fazendo muita diferença, vai fazer muita diferença na agricultura daqui para frente, porque as pessoas têm que se aproximar mais e conhecer melhor o que elas estão colocando no corpo, né? Que elas estão se alimentando. Eu acho que isso é muito importante e assim, pedir que vocês continuem nesse movimento de valorizar quem faz esse trabalho, de valorizar essa conexão direta, porque não é fácil de fazer. As cadeias mundialmente estabelecidas, elas não facilitam esse trabalho, elas não foram feitas para isso. Então acho que essa quebra de paradigma aí, ela é muito importante e deve ser valorizada pelo consumidor final. Convido vocês a experimentarem não só os nossos cafés, mas os outros cafés da linha da Food Flows, também os outros produtos, né, que é a polpa desidratada do café, né, o Coffee Elixir, Coffee Cherry Elixir. Bom, vocês vão se surpreender. Ja, unser erstes Interview ist vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild machen von wie komplex und schwierig auch der Prozess des Anbaus ist. Aber es sind wirklich tolle Produkte bei rausgekommen und wir wünschen euch viel Spaß, die auszuprobieren. Bis bald!